Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Aleluia, quem como Deus? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que os anjos do Senhor encham agora a sua casa com a glória de Deus. Que os anjos do Senhor soprem o sopro do Espírito Santo no seu lar, que se encha com a glória de Deus. Que eles marquem a sua fronte, que eles marquem o seu coração, que eles marquem as portas e as janelas da sua casa com o sangue do Cordeiro de Deus, para que possas ouvir e acolher a palavra do Senhor. Amém, amém, amém. Quem é como Deus? Ninguém. E o Senhor quer continuar a falar ao seu coração e te tornar um soldado, um guerreiro, preparado para lutar nas batalhas de Deus e proclamar essas vitórias, testemunhar para muitos outros. Hoje o Senhor quer te ajudar a entender melhor o poder do jejum. Jejum. Existem alimentos amaldiçoados? Como se proteger? São muitas as dúvidas que o povo de Deus tem a respeito do jejum, porque o jejum foi esquecido dentro da igreja. Nossa Senhora disse isso nas aparições. Na última metade do século passado para cá, o jejum foi esquecido. E em 2000 anos de igreja, sempre a igreja fez o jejum com mais fervor. E por isso foi perdida uma força muito grande de unção, de autoridade para batalhar contra o inimigo de Deus. Eu quero repetir do que nós falamos ontem, o versículo bíblico do Salmo 33, versículo 18. Queria pedir que fosse colocado na tela mais uma vez. Quero relembrar o que ontem foi falado, essa promessa de Deus. Os justos clamam e o Senhor os ouve. É promessa de Deus. O Senhor está ouvindo o seu clamor e Ele livra de todas as tribulações. Não existe cilada, armadilha de Satanás que não seja desfeita pelo clamor do povo de Deus em oração, ainda mais quando estamos unidos. Mas o Senhor fala do justo. Quem é justo? Não existe justo. Nós só nos tornamos justos pela graça de Deus. Todos somos pecadores. Mas quando nos lavamos, tudo isso nós falamos ontem. Quando nós ouvimos a palavra, precisamos ter intimidade com essa palavra. Nós somos limpos pela graça. E quando depois de se arrepender, vamos ao sacerdote e confessamos, o sangue do Cordeiro nos lava e nos tornamos brancos como a neve. Então sua oração penetra o céu e chega até o trono de Deus. Então você começa a rezar, a orar com autoridade e você manda embora da sua casa toda a presença que não é de Deus. Porque se você não tem intimidade com a palavra e se você não se arrepende e não confessa os seus pecados, você não tem autoridade para que o seu clamor expulse o mal. Mas se você está ouvindo a voz de Deus, ouve a palavra e se arrepende, entrega os seus pecados a Jesus pelo sacerdote, você vai recebendo uma unção e você começa a ter autoridade. Você não vai simplesmente repetir uma oração que o irmão Luiz Maria, o irmão Manuel Maria, o irmão João da Cruz, a irmã Maria Raquel, não. Você vai exercer a sua autoridade junto com um exército de oração e o inimigo vai ser obrigado a bater em retirada da sua casa. Ele não vai suportar a sua oração, mas também a oração de um exército que está junto com você rezando. O Senhor quer consolidar a sua autoridade na sua casa. Nós não conseguimos ver o mundo espiritual, mas quando nós nos abrimos a ouvir a palavra, essa palavra nos limpa, nos purifica, e quando nós nos abrimos a confessar os nossos pecados e viver uma vida no Espírito,
o Senhor vai consolidando e confirmando a sua autoridade espiritual na sua casa. De maneira especial, quando você é pai ou quando você é mãe de família dessa casa. Mas mesmo que você seja um tio que está cuidando de alguma criança órfã que você adotou, mesmo que você seja um irmão mais velho que está clamando porque ninguém mais na sua casa é convertido, Deus consolida sua autoridade na sua casa, sua autoridade espiritual, porque pode ser que você seja o único que está rezando, que está se confessando. Mas na humildade, você vai ter autoridade contra os espíritos das trevas. E onde você pisar, a bênção de Deus vai chegar. Aonde você chegar, os anjos do Senhor vão acampar ao redor. Deus está formando esse exército e consolidando a autoridade de cada membro desse exército de São Miguel, para que na sua casa você seja a presença viva de Cristo. A palavra cristão significa outro Cristo. Mas nós ontem também falamos que o Senhor nos dá essa autoridade, nos dá essa força contra o mal para combater e vencer. Mas Jesus disse no Evangelho que mesmo os seus discípulos que receberam toda a autoridade, você vai ler Mateus capítulo 10, Jesus envia os 12 para pregar o Evangelho, eles curaram doentes, eles ressuscitaram mortos, curaram leprosos, fizeram surdos ouvir, mudos falar, cego enxergar, expulsaram demônios, fizeram milagres. Eles mesmos ficaram impressionados, Senhor, até os espíritos malignos nos obedecem. Jesus disse, não fique feliz porque os demônios te obedecem. Fique feliz pelo seu nome está inscrito no céu. Porque naquele dia muitos vão dizer, eu expulsei demônios, preguei em teu nome, fiz milagres. Mas quem não obedeceu meus mandamentos, eu direi, longe de mim, nunca vos conheci. Então Jesus está ensinando os seus discípulos que o mais importante não é os carismas que Deus dá, mas é a fidelidade a Ele. Mas lá, grava bem isso no seu coração, foi no capítulo 10 que Jesus enviou os discípulos para fazer milagre, expulsar demônio, curar enfermo, libertar. Mas no capítulo 17, olha só, já passou um bom tempo, 7 capítulos depois, Jesus vai subir com os 3 discípulos no Monte Tabor, vai mostrar a sua glória. E quando Jesus está descendo do Monte Tabor, está uma confusão ali embaixo, uma confusão tremenda. Todo mundo gritando, os fariseus dizendo que os discípulos não estão com nada, que Deus não está com eles, que o mestre conseguia, mas eles não conseguem nada. Mas eles conseguiram expulsar tantos demônios, está lá em Mateus 10, fizeram tantos milagres em nome do Senhor. E o que está acontecendo? Quando Jesus chega, o pai de um menino que estava com um problema grave, diz, eu pedi aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Se tu podes, fazes alguma coisa para o meu filho. Jesus diz, se tu podes. Jesus fica indignado com a incredulidade daquele povo. Uma pessoa que procura a Deus e acredita mais nos bens materiais, acredita mais na sua felicidade, na sua profissão, no seu estudo, do que no poder de Deus. Se tu podes, tudo é possível para aquele que crê, Jesus diz. Jesus diz, essa geração incrédula pede milagre, mas não será dado milagre. Até quando vos suportarei, geração incrédula? E esse homem, tocado de um certo arrependimento, diz, Senhor, eu creio, mas vem em auxílio da minha falta de fé. Mesmo com essa incredulidade, Jesus ouve o pedido desse homem e manda que o demônio vá embora. O filho desse homem se jogava na água, no fogo, tinha vários ataques, e Jesus, com uma ordem, manda aquele demônio embora, mas depois os discípulos perguntam, mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus diz que tem alguns tipos de casos, alguns tipos de demônio, e dá para a gente perceber um pouco pela falta de fé daquele homem, não é? Pela incredulidade dele,
que só vão embora com oração e com jejum. Porque às vezes a sua oração tem que suprir a falta de fé daquele pai de família. Às vezes aquela criança não é curada porque o pai e a mãe têm um bloqueio grande, tem uma contaminação espiritual, tem um fechamento ao Espírito Santo, tem um voto secreto, tem algum impedimento para a graça acontecer. Então você tem que ser revestido de uma graça dobrada, como o profeta Eliseu, uma porção dupla do espírito de Elias, como diz a palavra. Você precisa de uma unção extra, porque a batalha é maior, porque existe uma resistência da parte do responsável, que é o pai. Jesus vai dizer, esse tipo de demônio, essa casta de demônio, só pode ser expulsa com oração, muita oração acompanhada de jejum. Jesus vai deixar bem claro que alguns tipos de demônio só podem ir embora com oração e jejum. Eu vi esses dias um vídeo, né, do Centro Dom Bosco, colocando a perseguição que tem acontecido a alguns bispos bons, alguns sacerdotes bons, que quando procuram ser honestos, sinceros, viver a coisa certa, são perseguidos por Satanás e por pessoas usadas por Satanás. E ali eu achei bonito, eu estava preparando essa pregação para você, e eu vi a frase de Dom Alberto Taveiro, até anotei, dizendo assim: o jejum e a oração são as duas armas mais fortes contra a ação do demônio. Lembra que num período Dom Alberto Taveira foi vítima de calúnias, de perseguições. Graças a Deus nós aqui no Instituto Hesed nos unimos também com todo o povo de Belém, todo o clero, todos os fiéis, né, em oração pelo pastor dessa igreja de Belém. E o Senhor fez cair por terra os mentirosos. O Senhor derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. E Dom Taveira disse essa frase forte, bela. Olha só, deixa eu repetir. O jejum e a oração são as duas armas mais fortes contra as ações do demônio. Existem certos tipos de situação que não basta você somente usar a palavra, não basta você somente se confessar, não basta somente você orar, e precisa orar muito, mas acompanhado de jejum. Jesus disse no seu evangelho, alguns demônios só podem ir embora com oração e jejum. Anote aí, Mateus 17, 21. Esse tipo de demônio só vai embora com oração e jejum. Nossa Senhora nas suas aparições vem reforçando, já que o jejum foi abandonado dentro da igreja, foi esquecido. O Papa João Paulo II tem uma homilia muito bonita, que ele fala que depois das 2 guerras mundiais, a igreja acabou relaxando com o jejum, e ele diz, os outros das outras religiões jejuam, os muçulmanos, os judeus, os ortodoxos, até os hindus, os budistas, e nós? O Papa João Paulo II questionava, numa homilia que ele fazia aos jovens, se eu não estou enganado, e nós? Sempre em 2000 anos de igreja, a igreja teve o costume, você pode, se quiser, anotar e pesquisar depois, num documento antiquíssimo da igreja, do tempo dos evangelhos. Esse documento se chama Didaquê. Não estou achando aqui, achei. Número 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Não é um livro da Bíblia, é um livro do tempo dos apóstolos, dos primeiros cristãos. É como se fosse um catecismo muito antigo. E nesse documento diz que os cristãos, desde o começo, jejuam na quarta-feira e na sexta-feira. Sempre o jejum foi algo muito comum na igreja, mas no século passado, você lembra que Leão XIII disse que o inimigo iria atacar mais no século passado, ia ser um século de um ataque maior do inimigo. Nossa Senhora disse isso em Medjugorje, disse isso ao Padre Gobi, Nossa Senhora avisou isso em La Salette, avisou na aparição da Rainha dos Anjos, avisou na aparição de Quito no Equador. Por isso, justamente esse século, os homens pararam de fazer jejum e o inimigo teve uma força maior de agir. Só que nesse tempo, Nossa Senhora tem intervindo em muitas aparições e tem levantado o jejum novamente. Me desculpe dizer, eu sei que tem sacerdotes ouvindo a gente, rezando conosco. Os sacerdotes deixaram de jejuar.
Só começaram a jejuar o jejum obrigatório da igreja, da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira santa. Mas antigamente os sacerdotes tinham um jejum muito mais frequente, muito mais eficaz, e podiam curar mais, ser cura das almas, como eram chamados. Mas os sacerdotes abandonaram a adoração, abandonaram o jejum. Por isso nós rezamos pelos sacerdotes, porque Deus está fazendo surgir uma grande leva de sacerdotes que amam o Senhor, que adoram a Eucaristia, que têm espírito de sacrifício, como as criancinhas de Fátima, jejuam quarta e sexta, rezam o rosário. Sacerdotes que ouvem a Mãe do Céu e por isso vivem o Evangelho de Jesus, renunciam ao espírito mundano. Deus está levantando um exército, e Deus está levantando leigos, pais e mães de família, que tem um espírito de sacrifício, aprendendo com o jejum. Nossa Senhora vai confirmar essa palavra de Jesus. Ela diz assim: meus filhos, Movimento Sacerdotal Mariano, dia 13 de maio de 84, pratiquem a mortificação com a penitência e o jejum. Claro que o jejum que eu prefiro é a abstinência do mal e do pecado, a renúncia ao cigarro, ao álcool, a privação do cinema e da televisão. Hoje em dia seriam as redes sociais, séries, seriados, novelas, né? Não assistais espetáculos de televisão que corrompem a vossa castidade interior. Não veja coisa no Instagram, não veja coisa no WhatsApp, não veja coisa no Facebook, não veja coisa no YouTube, que corrompe, que tem a malícia, que mostra o corpo das mulheres, dos homens, que tem insinuações sujas. Nossa Senhora está dizendo isso. Ela vai dizer, isso mancha a castidade interior e produz na alma tanta dissipação, depositando no coração sementes do mal. Eu não sinto nada. Na hora talvez você não sinta, mas quando entra pelos olhos ficam sementes. Você vai sonhar com aquilo, aquilo vai crescer algo ruim dentro de você. Eu também vos peço jejum corporal, pelo menos de vez em quando, como foi pedido no Evangelho pelo meu filho Jesus, quando disse, existem certos gêneros de demônios que só podem ser expulsos pela oração e pelo jejum. Esse de vez em quando que Nossa Senhora fala, ela está querendo dizer o costume que os primeiros cristãos tinham, que agora nas aparições de Medjugorje ela vem restaurar, quarta e sexta-feira. Mas antes de jejuar quarta e sexta-feira, vamos dar passo a passo. Jesus não quer forçar, isso não é obrigação, fica bem claro, viu gente? Não é obrigatório. O jejum não é obrigatório. O jejum obrigatório que a igreja pede é quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. E mesmo assim, para crianças já mais crescidinhas, não me recordo se acima de 7 anos, e para pessoas até 65 anos, se eu não estou enganado. Não me recordo exatamente, mas acho que é isso, né? Então, isso é o obrigatório. Mas Deus não quer que você fique só com o obrigatório, não. Se você for medíocre e ficar só com aquilo, para passar de ano eu tenho que tirar nota 5, né? No meu tempo era 5, depois mudou para 7, hoje eu não sei como é, né? Eu vou tirar só a média e tá bom, isso se chama uma pessoa medíocre. Eu vou ficar com o mínimo. Para Deus a gente não pode dar o mínimo. Se a irmã Lúcia disse que esses tempos são os tempos da grande batalha, e o ataque às famílias tem destruído nossas crianças, nós não podemos ser medíocres e ficar sem guerrear, ficar parado enquanto o inimigo está trabalhando. O Senhor diz, levanta-te meu exército, levanta-te em ordem de batalha. Não vamos ficar com o mínimo. Claro que, graças a Deus, tem sido resgatado na igreja. Muitos católicos não sabiam, confesso para você que eu não sabia. Há poucos anos que eu descobri isso, que a sexta-feira é proibido comer carne pela igreja. É a abstinência, não é obrigatório o jejum na sexta-feira, mas sim a abstinência de carne. Claro que desde 1998 eu já faço jejum quarta e sexta, por causa das aparições de Medjugorje. Mas eu não sabia disso, que era obrigatório para todos os católicos a abstinência de carne nas sextas-feiras. E aqui no mosteiro também nós fazemos já o jejum na sexta.
Mas essa descoberta foi talvez há uns 5 anos atrás só. Eu já estava há muito tempo no mosteiro, não sabia disso. Para vocês verem, graças a Deus, o Senhor tem levantado novamente as verdades que nós precisamos vivenciar. E no Código de Direito Canônico está escrita essa obrigação, essa regra para os católicos. Então o Senhor está levantando novamente, Ele quer dar aquela unção que os primeiros cristãos tinham. E através do jejum, o jejum não é o mais importante, mas os padres da igreja, os padres do deserto, os grandes santos dizem, o jejum é uma coisa pequenininha, mas o jejum abre para a vida mística, o jejum abre para a vida ascética, o jejum abre para uma vida espiritual de profundidade, de mortificação, de entender o espírito de sacrifício e de guerrear junto com Cristo. Olha só, gente, eu tenho umas coisas muito fortes para dizer a vocês. Tem uma mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje também que ela diz: queridos filhos, 25 de janeiro de 2001, hoje os convido a renovar a oração e o jejum com mais entusiasmo ainda, com mais alegria, não é? Até que a oração se torne alegria para vocês. Meus filhinhos, quem reza de verdade, olha que bonito que a Rainha da Paz está dizendo, não tem medo do futuro. E quem jejua não tem medo do mal. Você entende agora por quê? Que durante a pandemia, Deus fez o exército de São Miguel crescer e se levantar, porque muitos não estavam rezando, e quando começamos a rezar juntos, perdemos o medo do futuro. Quando começamos a jejuar juntos, perdemos o medo do mal. Promessa de Nossa Senhora, mas já está na Bíblia. Judite 4,12, estais certo que se perseverardes, orando e jejuando, o Senhor vos ouvirá. É certeza. Judite 4,12, é certeza. Mas Nossa Senhora está dizendo aqui, quem reza não tem medo do futuro. Fobias, transtornos, depressão, ansiedade, pânico. O Senhor deseja curar tudo isso. Quem reza se abre à cura de Deus. Quem reza não tem medo do futuro. E quem jejua não tem medo do mal. É o mal que tem medo de você. Eu repito-lhes mais uma vez, somente com a oração e o jejum se pode parar as guerras. A começar aqui dentro, as guerras da sua incredulidade, do seu medo do futuro. Eu estou com vocês e ensino-lhes, filhinhos, em Deus somente está a paz de vocês e a esperança. Por isso se aproximem de Deus, coloquem Ele em primeiro lugar nas suas vidas, como essa santa de hoje, Santa Maria Madalena. Ela teve 7 demônios, quer dizer, ela chegou nos 7 vícios capitais, dominaram a vida dela, mas depois ela se entregou a uma vida de oração e jejum com alegria, porque era apaixonada por Jesus, e esses 7 demônios foram expulsos e deram lugar às 7 virtudes. Ela se tornou alta como os serafins. Ela adorava a Deus e era arrebatada em êxtase com os serafins. Conta São Luís Maria, conta São João da Cruz. Ela se tornou uma grande santa. Os demônios disseram, aliás, Jesus revelou a Santa Brígida que os demônios no inferno disseram, nós não podemos mais atingi-la, pois ela chorou tanto os seus pecados, se arrependeu tanto, que esse choro lavou a alma dela, esse choro fazia ela brilhar, e nós não podemos nem olhar para ela. Olha só, um jejum feito com humildade, Maria Madalena passou a fazer naquela gruta, durante 30 anos. Gente, eu quero dizer agora uma coisa, antes de você perguntar detalhes de como fazer jejum, nós temos um vídeo que nós explicamos bem direitinho, os tipos de jejum, como fazer, por que fazer, a diferença do jejum para a abstinência, mas eu quero contar algo muito forte para você. Às vezes a gente quer começar a jejuar, mas a gente não aprendeu nem a rezar antes de comer. E isso é muito sério. Pode parecer uma coisa muito pequena, mas é muito sério. Coisas gravíssimas podem acontecer por esse simples detalhe. Você reza todos os dias no Pai Nosso,
pedindo que Deus providencie o pão nosso de cada dia. E todos os dias Deus te dá o alimento. Todos os dias Deus te dá o pão de cada dia. Todos os dias Deus cuida de você. Será que você sabe agradecer quando você ganha o que Deus te dá? Deus te sustenta todos os dias com o pão da vida na Eucaristia, sua alma e o seu corpo, com o alimento que você tem todos os dias. Será que eu e você agradecemos ao Senhor como devemos? São Domingos Sávio, um grande santo, ele desde pequenininho, né? Nunca deixava de rezar antes das refeições. Já com 4 anos de idade, não precisava lembrá-lo das orações de manhã, de noite, o Ângelus, quando dava 6 da manhã, meio-dia, 6 da noite, agradecer no final da refeição. Se os pais esqueciam de rezar alguma dessas orações, ele lembrava, já pequenininho. E uma vez, ele criança ainda, não diz aqui a idade, devia ter seus 6 anos, visitou um homem que não tinha nenhum respeito pela religião. Esse homem chegou e foi tomar uma refeição na casa de São Domingos Sávio. Começou a comer sem fazer nem o sinal da cruz, sem nem agradecer a Deus pelo alimento. São Domingos Sávio, criança, ainda se levantou e saiu da mesa. Os pais foram chamar a atenção dele. Ele saiu triste. Perguntaram por que aquela atitude estranha, ele não costumava fazer isso. E ele respondeu: eu não me atrevo a sentar-me à mesa com uma pessoa que inicia a refeição semelhante aos animais, sem agradecer a Deus. Quantos de nós cristãos? E gente, isso é tão sério. Muitas vezes, deixa eu dizer uma coisa séria aqui. Guarda isso que eu estou falando. Muitas vezes pessoas têm falsas enfermidades. O que são falsas enfermidades? Tem gente que pensa que é enfermidade da minha cabeça. Pode até ser, mas o que eu falo de contaminação espiritual não é isso. Falsas enfermidades são enfermidades que têm origem espiritual. São enfermidades que vêm de Satanás e não de uma ordem simplesmente biológica. Mas é uma influência direta do inimigo no seu corpo. E isso produz coisas ruins, você sente como se estivesse altamente doente, sente dores, tem sangramentos, tem problemas, mas você vai no médico e não tem nada nos exames. Muitas vezes, eu não estou dizendo que tudo que você sente que os exames não dão é isso, mas vários casos já aconteceram, já conhecemos, não somente em livros, mas pessoas que nós atendemos, e o caso era contaminação espiritual, falsas enfermidades, com uma oração de libertação, e por isso no Exército de São Miguel muita gente tem sido curada, porque muitas pessoas estão com falsas enfermidades, isto é, enfermidades de origem diabólica, e na oração de libertação é quebrada. E isso não é tão incomum não. Você lembra de São Bento, quando quiseram dar para ele um vinho envenenado? Ele, como de costume, abençoou o alimento antes de tomar a taça de vinho. E quando ele abençoou, estilhaçou. E Deus revelou aquele veneno, aquela maldade para matar São Bento. E ele foi liberto. Eu quero te contar algo muito sério que aconteceu, que um padre exorcista, ele conta até com certo senso de humor, mas para que a gente aprenda primeiro a não deixar de rezar antes de tomar o alimento. Olha só, antes de aprender a jejuar, entenda que só de rezar antes de alimentar você está fechando muitas brechas. O exorcista vem contar essa história muito forte. O Monsenhor Steven Rossetti conta histórias muito interessantes do seu ministério. Essa em particular tem um título particularmente intrigante: não coma, não se alimente do demônio. Olha só que título, gente. Ele vai contar: eu estava almoçando um dia com uma das nossas amigas, fiéis leigas da paróquia, que tem uma graça especial. Essa mulher, Padre Gabriele Amorte, também conhecia um senhor que o acompanhava nos exorcismos, porque ele tinha um dom especial, de uma sensibilidade, né? Infelizmente essas pessoas, às vezes, por não ter apoio de um padre que tenha sabedoria, acabam indo para o espiritismo, porque lá eles dão aquelas explicações enroladas e mentirosas e eles acreditam. Mas existem pessoas que têm um dom de sensibilidade, que veem o mundo espiritual com mais facilidade. E essa mulher estava lá junto com eles no almoço.
Temos várias dessas pessoas conhecidas, né? E essa pessoa em particular, ela tem um dom relevante de ver quando tem algum demônio presente. Os pratos de comida foram colocados pela serviçal à nossa frente, mas ela não começou a comer. Foi notável. Finalmente ela levantou os olhos e disse: "O Senhor não vai abençoar a comida?" Pelo modo dela proceder, eu sabia que tinha algo acontecendo. Eu respondi: "Há algo errado com a comida?" E ela acenou com a cabeça, de que sim, mas não falou nada. "Há alguns demônios sobre ela?" Eu perguntei, e ela disse: "Sim." Dei então a típica bênção sobre os alimentos, e ela disse que os demônios imediatamente saíram. De novo, ao chegar à sobremesa, ela também não tocou no alimento. E eu perguntei: "Há demônios sobre a sobremesa também?" E ela disse: "Sim." Dessa vez eu pedi que ela mesma pedisse ao Senhor a bênção para os alimentos. E quando ela rezou, os demônios saíram. Olha só, gente, isso é muito forte. Isso você pode fazer e se perguntar: o que se passou na cozinha? Bem, esse foi um raro incidente, até onde eu sei, de demônios sobre a comida visto por ela. Suspeito de que alguns cozinheiros tenham amaldiçoado o alimento antes de ele sair. Pode parecer estranho, mas eu tenho descoberto que há mais pessoas ligadas ao satanismo, amaldiçoando as coisas, envolvidas em práticas ocultas do que eu esperava. Tem crescido muito, infelizmente. Se eu tivesse ingerido aquela comida sobre a qual estavam os demônios, eu não sei ao certo o que teria acontecido. Sem dúvida não teria sido algo agradável. Pelo menos eu teria tido uma indigestão ou algo parecido. Moral da história: nunca vá ao restaurante sem o seu próprio místico. Brincadeira do padre, né? Não é isso. Ao mesmo tempo que você pode imaginar que eu fiquei bem mais atento sobre os alimentos, nunca mais coma sem abençoar os alimentos. E o padre termina dizendo: quem deseja afinal comer um demônio, não é? E, meus irmãos, isso não é para você ter superstição, não é para ficar com medo de tudo. Não é que o demônio esteja submisso a pessoas que são ligadas a ele. Mas ao contrário, essas pessoas estão ao serviço do inimigo. E isso pode acontecer sim, e é real. Eu tenho um caso aqui, que nós, as irmãs e os irmãos, quando estudam Santo Afonso Maria de Ligório, uma religiosa santificada, não sei se as irmãs já receberam a formação, Santo Afonso conta um caso, contado por outro santo mais antigo, São Gregório Magno. Nos seus diálogos ele conta que uma freirinha, uma religiosa, ela gostava muito de alface, e ela passou pela horta e viu um alface lindo, e ela não tinha permissão, a regra não permitia comer fora da hora da refeição, mas ela achou tão bonito aquele alface, que fora da obediência, fora da benção de Deus, ela foi lá, sem ninguém ver, pegou o alface e comeu. O que aconteceu? Foi logo possuída, cruelmente atormentada por um demônio. Suas companheiras mandaram chamar o santo abade, Equício, e quando ele chegou, o abade, o sacerdote, o demônio pôs-se a gritar: que mal eu fiz, que mal eu fiz, eu estava ali tranquilo, sentado na alface, e ela me engoliu. O inimigo vai dizer que ele não tinha culpa nenhuma, foi ela que desobedeceu. Né? O alimento estava ali porque bruxas enviam o mal para os mosteiros, e onde existe uma brecha da desobediência, o inimigo consegue entrar. Mas o inimigo não pôde resistir ao poder do sacerdote, que era um servo de Deus, e em nome de Jesus obrigou a ir embora daquela religiosa. Uma freira, gente, que busca a santidade, que vive o dia inteiro com Deus, abriu uma brecha da desobediência e, através de um alimento, ficou contaminada. Não é à toa que o pecado original é representado por uma fruta que é alimentada. A falta de controle, de autodomínio para obedecer a Deus. Por isso o jejum é tão poderoso e tão importante. Existe um outro caso que eu já testemunhei, de um ex-satanista, que ele se converteu, se tornou cristão, mas ele contava que quando ele era satanista, uma vez por semana ele era escalado para ir no mercado.
sabe o que ele ia fazer no mercado? Amaldiçoar o peixe, amaldiçoar os alimentos, amaldiçoar tudo. E ele disse, com aquela maldição, eu soube de muitas pessoas que começavam a ter enfermidades e iam ao hospital e não tinha solução, não tinha explicação, porque aquelas enfermidades eram espirituais. Ele não precisava de médico, a pessoa precisava de libertação. E se os cristãos tivessem o simples costume de agradecer a Deus antes de comer, esse problema estaria resolvido. Olha só, gente, vamos voltar a ser cristão de verdade de novo. Era costume entre os cristãos, não estou dizendo que você é obrigado a fazer isso. Só tomar as refeições na hora certa e não ficar beliscando. Os filhos precisam aprender a esperar a comer a hora certa, não ficar beliscando. Isso vai ajudar para que quando eles forem adultos, eles saibam esperar a hora certa quando estiverem namorando. A hora certa quando estiverem noivos, a hora certa de se preparar com castidade para o casamento, porque os santos dizem, quem aprende a viver bem o jejum, o controle da boca, vai aprender também a controlar a parte da castidade. O jejum ajuda em muitas coisas. E claro, esses são alguns exemplos. Nossa Senhora vai dizer que sem a bênção de Deus nós não conseguimos nada. Uma vez uma mística lá da Suíça, ela via Jesus algumas vezes, e uma vez ela foi tomar a refeição e ela viu Jesus na frente dela sentado. Jesus ficou olhando para ela, não disse nada. E ela não tomou a refeição, ficou encabulada. E Jesus disse, sorrindo, você não vai pedir que eu abençoe seu alimento? Então, você viu no caso do padre exorcista aqui, no primeiro momento foi ele que abençoou a comida, mas no segundo momento ele pediu para aquela mulher leiga abençoar. Por quê? Porque na verdade ela pede para Jesus abençoar. Você, pai de família, você, mãe de família, precisa ensinar os seus filhos, precisa sempre agradecer o alimento e abençoar. Como é que vamos começar a jejuar se nem comer bem a gente não come? Nem ser grato a Deus pelo alimento. E quando fizermos jejuns, devemos fazer aquela oração que Nossa Senhora ensinou em Fátima. Ó Jesus, é por vosso amor, é pela conversão dos pecadores, em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, que eu ofereço esse dia de jejum. Então, eu quero lembrar a você que a abstinência de carne na sexta-feira é obrigatória. Mas se você quer começar a fazer o jejum que Nossa Senhora tem pedido, para voltar a ser como os primeiros cristãos sempre foram, quarta e sexta-feira, eu te recomendo que você fique alguns meses fazendo o jejum somente uma vez por semana. Você vai ver quanta unção e até a sua saúde vai melhorar. Eu peço somente que tome cuidado, pessoas que às vezes vão com muita sede ao pote, vai aos poucos. Pessoas que fazem jejum de água e faz mal para o rim. Não, o jejum vai fazer até bem para a sua saúde, se você fizer da maneira certa. Eu vou pedir para a irmã deixar aqui na descrição do vídeo, o vídeo sobre jejum, que explica detalhes de como fazer, como pode, como não pode. E você pode ali esclarecer e ir tirando dúvidas pelo Instagram também. E a gente vai procurar, na medida do possível, respondendo essas dúvidas. Aí sim você pode fazer outros jejuns extras. Por exemplo, estou lembrando aqui, quando eu fiz o jejum extra da segunda-feira, foi que eu descobri que eu estava com câncer. Se não fosse esse jejum da segunda-feira, eu não teria descoberto, não teria chamado o doutor Anastácio, não teria feito o exame e descoberto a tempo a doença. Olha a graça que Deus me deu através do jejum. Então esses jejuns, quarta e sexta e até mesmo em momentos difíceis de batalha, tem o jejum de Daniel, jejum de 3 dias que podemos fazer, tudo com orientação do seu diretor espiritual, para que você nunca vá para um lado do exagero, porque Deus não quer que você faça muito sacrifício, mas que você faça pequenos sacrifícios com muito amor, com muita decisão de lutar, de guerrear, de salvar a sua família. Esses pequenos sacrifícios feitos com muito amor te trazem uma unção especial e uma autoridade, até mesmo sobre demônios muito fortes, como demônios do alcoolismo, demônios das drogas.
Quando existem situações muito difíceis, o jejum se torna uma arma certeira. Padre Jonas Abib dizia, das 5 pedrinhas que Nossa Senhora pede para usar, como Davi usou 5 pedras para vencer o gigante Golias, nós vencemos o gigante Satanás. Padre Jonas diz, das pedrinhas, aquela que foi certeira, que acertou na cabeça do inimigo, foi o jejum. Por isso, eu espero que a partir de hoje, você que está se preparando para a Quaresma de São Miguel, para esse tempo de grande graça, de grande batalha espiritual, você comece a se exercitar. Eu sei que a grande maioria dos nossos guerreiros já estão se exercitando nessa prática do jejum. A que mais agrada a Nossa Senhora é o jejum a pão e água na quarta e na sexta. Mas eu recomendo que você vá aos poucos. Em 2 meses você vai crescendo, em 4 meses você depois vai conseguindo jejuar também desse jeito que Nossa Senhora pede. E claro, com muita humildade, o Senhor não vai permitir que o inimigo tenha nenhuma força contra você pelo medo, pelos traumas, ao contrário. O inimigo que vai fugir, com muita humildade, você pode reconhecer isso, que pela graça de Deus, é o inimigo que vai fugir aonde você chegar. Aonde você colocar o seu pé, Deus vai trazer a bênção e o mal vai bater em retirada, pelo nome de Jesus. Paizinho do céu, quero te louvar e te agradecer, te bendizer, porque hoje o Senhor nos capacita para te louvar, para nunca mais deixar de te agradecer pelo alimento que é um dom, que é um sinal do alimento eterno, que nós teremos no céu e que já aqui nós recebemos na Eucaristia. É um sinal do banquete eterno. O Senhor nos ensina sempre a agradecer. Não reclame mais, agradeça. Todos os dias o Pai do céu te dá o necessário para você viver. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Ele tomou fel, mas você toma os alimentos bons para que você tenha saúde. Agradeça ao Senhor e eu te agradeço, Pai, porque essa noite de hoje é um marco para muitos dos teus filhos que não jejuavam, aprenderão a usar essa marca, essa arma ungida para vencer as maiores batalhas em teu nome. Agora nós vamos transformar toda essa palavra em oração. Nesse poderoso terço do combate, um exército que reza, um exército que jejua, um exército que combate, não com as suas forças, mas com as forças do Senhor. Sem a presença de Jesus não conseguiríamos nada. Sem a presença de Jesus não venceríamos as batalhas. Mas Ele deseja agora visitar a sua casa. Ele deseja agora entrar no seu lar. Ele deseja agora reunir milhares e milhares de cristãos que amam o seu nome, que amam o seu sagrado coração.